Olá, saudações, irmãos. Chegamos no 19º livro da Bíblia, o livro de Salmos. O livro de Salmos, na verdade, é uma coletânea de salmos. Um detalhe, né? A gente não usa o termo capítulos. Capítulo 1 de Salmo, capítulo 2, capítulo 3. Por quê? Porque são peças individuais, são uma coletânea de livros. Então, o correto é dizer Salmo 1, Salmo 2, Salmo de número 15, Salmo de número 18, Salmo de número 121. Então, a gente não usa capítulo porque o livro de Salmo ele não é um livro com uma sequência, e sim são vários, é uma coletânea de vários salmos. Dito isto, o livro de Salmos ele ocupa o coração da Bíblia. Ele está no centro da Bíblia Sagrada. O livro de Salmos ele é a expressão de sentimentos para com Deus, através de orações, através de louvores. Então, o Salmo ele foi escrito por diversos autores. Davi escreveu uma grande parte do livro de Salmos, Salomão, e entre outros, Moisés. Então, o livro de Salmos ele é um livro recheado de sentimentos. A gente vai ver em algumas ocasiões em que o salmista ele ora pedindo por socorro. Muitos salmos foram escritos em período de guerra, em período de aflição, em período de angústia e também em períodos de alegria. Os salmos eles podem ser classificados em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, em 7 tipos básicos. Os estudiosos acabam classificando em basicamente 7 tipos. Primeiro tipo, salmos de sabedoria e de contraste moral. O que é isso? Salmos que apontam para uma maneira sábia de viver, em contraste com uma maneira medíocre. Exemplo, Salmo de número 1. Vai falar aqui o contraste entre os justos, a pessoa que é obediente aos princípios de Deus, à lei de Deus, e dos ímpios. Vou ler rapidamente para você. Salmo de número 1. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda de escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, cuja folhagem não murcha, em tudo quanto faz será bem-sucedido. Então aqui ele está falando que a pessoa que não anda no conselho dos ímpios, dos escarnecedores, mas tem o seu prazer na lei de Deus, na palavra de Deus, essa pessoa será como uma árvore plantada junto ao ribeiro. Não depende de circunstâncias para ser bem-sucedido, é basicamente isso. Na segunda parte, ele vai dizer o que acontece com os ímpios, os injustos, as pessoas tolas. Os ímpios não são assim, são como a palha que o vento dispersa. Por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o ímpio perecerá. Então o Salmo 1 aqui é um salmo de contraste de um estilo de vida que agrada a Deus e de um estilo de vida que desagrada a Deus. Existem os salmos reais, que são também chamados de salmos messiânicos, que aponta para o reino do Messias, aponta para Cristo. Capítulo 2, tá vendo? Não é capítulo. O Salmo de número 2 diz assim: por que se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o ungido. Verso 9 diz assim: com vara de ferro as regerás e despedaçarás como vaso de um oleiro. Aqui está falando sobre o reinado do Messias. Está falando sobre Jesus que vai reinar com o cetro de ferro, com vara de ferro, ou seja, com mão firme. A gente tem também os cânticos de lamentação individual e nacional, Salmo 7, Salmo 13 e uma série de salmos.
Tem também os salmos de penitência. Sim, os salmos onde existe ali uma declaração, uma confissão de pecado. É o caso do Salmo 6, é o caso do Salmo 38, Salmo 51, ali, né, o Salmo de Davi, quando Davi ele se arrepende do seu pecado, pede para que Deus crie nele um coração puro. Tem também os salmos de devoção, adoração, louvores e ações de graças, que é o caso do Salmo 138, 139, do 145 ao 150. Tem também os salmos litúrgicos, que é o caso do Salmo 15, Salmo 20, Salmo de 95 a 100 e do 113 ao 118, do 120 ao 134. São salmos litúrgicos, que diz respeito lá à liturgia do culto do Antigo Testamento. E existe os salmos também imprecatórios. O que são os salmos imprecatórios? São salmos onde ali os salmistas eles invocam o juízo de Deus, pede para que Deus destrua os inimigos, pede para que Deus acabe com os adversários, que naquela época, naquele contexto, né, era o salmo pedindo para que Deus exercesse a sua justiça. O livro de Salmos, então, ele é o coração da Bíblia. Existe vários tipos de salmo, está recheado de louvores, adoração, confissão de pecados. É um livro muito instigante, que você possa, ao ler o livro de Salmos, saber que esses salmos foram escritos em diversos momentos, mostrando ali a vida moral, mostrando ali o reino futuro do Messias, mostrando ali a confissão dos pecados e também a adoração e o louvor a Deus. Que Deus possa te abençoar e até a próxima.